Segunda parte desta Comissão Executiva, estamos a tentar perceber como vai ser 2013 e quais são as variáveis que vão determinar o comportamento, nomeadamente dos mercados, ao longo deste ano. Vítor Gonçalves, uma das questões que nas últimas semanas, ou na última semana, se alterou foi também aquilo que era alguma pressão sobre o setor financeiro, nomeadamente a imposição das regras de Basileia III, foi distendido relativamente àquilo que era, nomeadamente, o cumprimento de alguns indicadores, essa pressão sobre os bancos. As bolsas reagiram bem, há de facto alguns indicadores por parte de quem está a regressar aos títulos, nomeadamente de ações como a banca portuguesa. Há de facto aqui uma perspectiva de que os bancos não eram capazes de cumprir estes rácios, ou não é preciso cumprir os rácios porque já estão bem? Vamos lá ver, os rácios estão melhor. Os rácios estão melhor e as expectativas que existem é que o sistema financeiro português está mais sustentável do que estava há 6, 8 meses atrás. Por outro lado, há um aspecto que serve de enquadramento a tudo isto e que o António ainda há um pouco referia e que também ajuda a explicar de alguma maneira, do meu ponto de vista, esta situação. É que o elevadíssimo pessimismo que existia também há alguns meses atrás relativamente ao que é que poderia ser a evolução do euro, abrandou esse pessimismo. Eu não estou a dizer que o problema está resolvido. Eu estou a dizer é que em termos de expectativas e o que os tais mercados tinham relativamente ao que é que vai ser o euro, muita da informação que provinha até de imprensa de origem norte-americana, não há dúvida que, quando consultamos, as perspectivas são, ou as pressões são menos, de conteúdo menos pessimista que existiam ainda há relativamente pouco tempo. Isto é, aparentemente, as mensagens que passam é que o euro pode efetivamente ainda, permita-me a expressão simplória, aguentar-se. Isto também está associado, de alguma maneira, a que as más notícias relativamente à situação da Grécia, não é que a situação esteja resolvida, mas as más notícias relativamente à situação da Grécia também aparecem com menos frequência na comunicação social internacional. E ainda ontem era noticiado em imprensa vária, em Portugal, a visita do primeiro-ministro grego à Alemanha e aquela recepção que foi feita pela chanceler e, aparentemente, aquela mensagem: nós vamos resolver o problema, nós vamos conseguir. Isto é, nesta fase final de 2012, início de 2013, aparentemente existe alguma acalmia. Sem querer ser eu pessimista, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar. Eu acho que ninguém sabe. Essa é a grande questão. Diogo, estamos a conseguir separar aquilo que é o problema do sistema financeiro internacional do problema da economia com regulação, e estão as regras já traçadas relativamente à regulação em termos europeus, e também com esta descompressão relativamente ao Comitê Internacional de Supervisão, Basileia, conseguiu-se criar, de facto, um sentimento que grande parte dos bancos, em termos internacionais, têm a casa arrumada. Estão a arrumar a casa. Acho que pode ser um pouco exagerado. Eu que tento sempre ter uma visão, penso, otimista, dizer que a casa já está arrumada. Um otimista estrutural, quando começa a ter algumas dúvidas, é de facto preocupante. Acho que estão a arrumar a casa, mas acho que efetivamente a área financeira, uma boa ilustração, e ilustra bem também o ponto que o Vítor estava a fazer, que é, portanto, um tema muito simples. Na vida, as leituras e as reações na vida financeira, económica ou financeira, é tudo face às expectativas, não é? Não interessa uma avaliação da realidade. É tudo face à expectativa. É o riso, não é? Já o Bergson também dizia que o riso é a diferença de potencial entre a realidade e a expectativa. Eles não riem muito nos mercados financeiros, mas é a mesma teoria. Ora, há dois fenómenos muito importantes se nós, de forma calma, olharmos para a evolução no último ano, vamos dizer assim. Se olharmos para uma trajetória, mais do que uma fotografia.
E a trajetória é muito positiva porque dois aspectos estão a evoluir em sentidos contrários. As expectativas, ou o grau de exigência, de uma certa forma, reduziu-se. Exemplo disso, metas que são redefinidas, valores que são mais baixos, é dado mais tempo, até em temas de supervisão. Portanto, há a consciência de que não vale a pena ser demasiado exigente. Mas isso acontece, Diogo, porque qual é a perspectiva do mercado relativamente a isso? É porque o sistema financeiro não consegue ou porque não precisa? Porque os dois ângulos com que se olha para essa questão, um é positivo e outro é negativo. Eu penso que é porque não precisa. Muitos pensarão que é porque não consegue. Voltando ao meu raciocínio, portanto, as expectativas estão mais baixas e temos de reconhecer que, de um ponto de vista de trajetória, as evoluções, quer na parte europeia, como realçou, obviamente, e muito bem o António, quer na parte doméstica, são evoluções positivas. Há um ano atrás, as probabilidades de saída da Grécia do euro eram superiores a 50%. Em Portugal pensava-se que depois, para dar exemplos, da REN e da EDP não se conseguiria mais privatizações e depois no fim do ano foram os 3 mil milhões da ANA. Portanto, não estando nada resolvido, com certeza, e havendo muito para fazer, e vai ser com certeza muito difícil, mas a trajetória é claramente positiva porque o gap entre a expectativa / a exigência e os resultados está-se a reduzir. António, relativamente à banca, qual é o seu sentimento? Estamos a resolver problemas ou estamos mais felizes, apesar de tudo, do que estávamos? Não, eu vou procurar encontrar uma terceira via. No fundo, isto é um compromisso, por um lado, de uma preocupação e correta de ter um sistema financeiro europeu mais sólido, mas ao mesmo tempo também a noção de que se nós temos metas muito draconianas, muito exigentes, criamos um problema adicional a todas as economias, que é justamente o financiamento à economia. Portanto, é preciso encontrar aqui algum patamar de equilíbrio que permita aos bancos, no fundo, seguirem uma trajetória de maior robustez e de maior solidez nas suas contas e, ao mesmo tempo, também permitirem que vão desempenhando o seu papel em termos de financiamento da economia. Alexandre, e o Tribunal Constitucional, de repente, tem esse peso que há muito tempo não se via, enfim, vimos no outro Orçamento do Estado, mas há muito tempo não se via, esse peso perfeitamente absoluto de definição daquilo que vai ser um ano é, de facto, um peso muito grande num Tribunal Constitucional e, sobretudo, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer? Quais são os cenários possíveis, Alexandre? Pois, realmente as atenções estão muito focadas no Tribunal Constitucional e até assistimos a um fenómeno que parece que todos os políticos agora são constitucionalistas, não é? Todos falam da Constituição, o que eu acho que não é muito correto. Portanto, transformar o debate político a certa altura num debate jurídico ou constitucional não é bom. Eu penso que das medidas... Mas há sempre uma visão política por parte do Tribunal Constitucional. Não política partidária, mas política, obviamente, porque a forma como os conselheiros são escolhidos é diferente, dos juízes são escolhidos, é diferente de qualquer outro tribunal. Embora o Tribunal Constitucional tenha essa formação política, tendo em conta a forma como é constituído, eu penso que isso, em geral, não é transportado para as decisões do Tribunal. Ou seja, normalmente, as decisões do Tribunal sobre a maioria dos casos não são decisões que são motivadas politicamente. Nestes casos mais mediáticos, isso por vezes acontece, ou é apresentado ao público em geral, como sendo assim. Eu penso que destas medidas, cuja constitucionalidade vai ser controlada, vai ser aferida pelo Tribunal Constitucional, há uma que tem a ver com os subsídios de férias, que é aquela que terá maior impacto. Saber se, no fundo, a solução que o Governo encontrou nesta matéria respeita o princípio da igualdade. Eu penso que sim. Se o Tribunal Constitucional entender que não, aí realmente teremos um grande problema em relação a isso, porque essa medida tem um impacto muito grande. Mas eu penso que ainda durará algum tempo até termos uma decisão e é preciso também que o Governo, na sede própria, que é no Tribunal Constitucional e não na praça pública, pugne por aquilo que entende ser a constitucionalidade ou a não inconstitucionalidade das medidas que constam do orçamento e que vão ser fiscalizadas. Portanto. Há uma radicalização de discurso relativamente às várias forças, tentando fazer pressão por estes dias relativamente ao Tribunal Constitucional, uns de uma maneira, outros de outra. A grande questão é, se o Tribunal Constitucional chumba estas questões, o que é que acontece? Basicamente, o Governo tem que encontrar novas soluções. Basicamente o Governo... Que estão muito próximas sempre do mesmo. Ou é possível encontrar alguma situação, alguma opção muito diferente?
Em relação, por exemplo, à medida dos subsídios, o Governo terá muita dificuldade em encontrar medidas que substituam esta. Pela dimensão em termos de Pela valor, dimensão, claro. pelo seu impacto. Esta é que é a realidade. Agora, o Tribunal Constitucional é soberano, é livre de tomar as decisões e eu penso que qualquer pressão externa gerará sempre um sentimento adverso nos juízes. É o que normalmente acontece. Os juízes não gostam de ser pressionados. Basicamente, quem fizer menos pressão ganha o campeonato, é isso? Eu penso que a argumentação tem que ser efetuada no local próprio, que é no próprio Tribunal Constitucional, através da junção de pareceres, através da junção de alegações, de pareceres de professores de Direito Constitucional, se for preciso de pareceres de professores de Economia, para também mostrar as consequências de eventuais decisões e, por exemplo, de que forma é que se respeita ou não o princípio da igualdade em determinadas normas que constam do orçamento, e é aí realmente que a luta deve ser travada e não na praça pública. É possível haver uma decisão do Tribunal Constitucional sem aplicação, no sentido de dizer que não é constitucional, mas não se aplica uma vez que já estamos em meados de X. É possível que isso aconteça? Já aconteceu. Já aconteceu ano passado. Já aconteceu. Existe um precedente, mas não seria bom que esse precedente se tornasse regra. Portanto, o Tribunal não existe para isso, para no fundo, corroborar inconstitucionalidades que na prática já se concretizaram. Nós, lucubriando um bocadinho sobre esta dimensão política do problema, o Tribunal tem sempre tem a saída que muito bem entender, mas há sempre uma solução possível, que é, neste panóplia de medidas cuja constitucionalidade está a ser discutida, o seu efeito orçamental é muito distinto. E, portanto, porventura, o Tribunal poderá quase cirurgicamente escolher um ou outro caso cujo efeito orçamental não seja explosivo. Até que a leitura do Tribunal não é orçamental, eu sei, é jurídica. Eu estou a dizer é que existem várias soluções da maneira como se olha para os problemas, que pode criar maiores dificuldades ou menores dificuldades. Agora, há uma coisa que é segura. Imagine, vamos pôr o caso mais extremo, que de uma forma geral o Tribunal Constitucional acolhe a inconstitucionalidade da generalidade dos pontos em discussão. Bem, aí temos um problema não é sério, é um problema mesmo, diria mesmo, insolúvel. A verdade é que, do ponto de vista dos princípios, se deve decidir sem olhar para as consequências. Claro. Mas qualquer juiz olha para as consequências de uma decisão destas. Aliás, desta matéria. O ano passado foi justamente esse o precedente, dizendo que aquilo não era adequado, não era correto, mas que, excepcionalmente, se autorizaria aqueles cortes que houve o ano passado. Diogo, é que uma nota. Pois, o Alexandre dizia, e eu concordo que isto não é sempre adequado termos os políticos a verem-se como constitucionalistas. Não sei se o problema também não está no outro sentido, não é? Porque há um conjunto de países onde, como sabemos, não há esta noção de um guardião do templo que se sobrepõe a decisões políticas por governos democraticamente eleitos, quaisquer que eles sejam, não é? Mas no tema que estamos, na Alemanha não existe, na Inglaterra, no tema que estamos a discutir, se houver uma decisão contrária, obviamente teremos de encontrar outras soluções, mas vai ser muito complicado, como disse o António, porque o que está para vir nesta altura é mais do mesmo, não é? Nós, como sabemos, o esforço dos 4 mil milhões de que aqui ainda não falámos, vai ser sobretudo um esforço de corte de despesas. No tema das receitas e dos impostos, o está esgotado. Isso é fácil de resolver, não é? Pois, isso é sempre fácil de resolver, não é? E de decretar, e como já aqui falámos, exige pouco esforço do governo e das instituições, existe o esforço de todos nós. Neste momento, o corte das despesas, como nós sabemos, vai passar por ou reduzir o número de pessoas, ou reduzir salários, ou reduzir benefícios, ou integrar sistemas de pensões, já aqui se falou, saúde, os regimes especiais dos polícias e dos militares, o tema da educação, as pensões, o diferencial na função pública em que há uma curva de variação de salários muito mais achatada do que no privado e, portanto, nomeadamente nas posições menos qualificadas, há salários mais elevados e, portanto, terão também de fazer um esforço, e aí, de novo, vamos ter a preocupação da equidade, mas, afinal, também se está a pedir um esforço aos salários mais baixos. Portanto, eu espero bem, concluindo, que, mesmo se não deve ser assim, o Tribunal Constitucional tenha uma visão pragmática das consequências das decisões. Vitor Gonçalves. Eu não estou completamente de acordo com
digamos, com essa perspectiva, nós podemos estar em desacordo com a Constituição, ou com alguns aspectos da Constituição, mas a Constituição é a lei fundamental. Ora, numa situação em que o sistema de justiça em Portugal está completamente desacreditado, não sou eu que o digo, diariamente aparecem os mais variados agentes económicos e políticos na comunicação social a dizer que este sistema é um entrave ao desenvolvimento do país. Numa situação desse tipo, não cumprir, se o Tribunal Constitucional vier dizer isto é um bocadinho inconstitucional, mas dada, eu acho que é um descrédito tremendo. E eu acho que isto é terrível para o país. Procuremos. Não se pode, no caso de uma lei fundamental, não se pode olhar para as consequências. Eu sei que esta minha posição é muito institucionalista, mas é a minha posição sobre eu o assunto. Eu acrescento em 10 segundos só isto. Eu acho, e entendo bem a posição do Vítor, o que seria bom é qualquer que fosse a decisão do Tribunal Constitucional fosse uma decisão claramente maioritária, não dividida. Ou seja, que houvesse uma emissão de opinião do Tribunal que fosse inequívoca relativamente àquilo que é a própria opinião do Tribunal. Isso seria um aspecto importante. Parece-me que ia acrescentar uma nota relativamente a isto. Não, eu no fundo concordo com o que disse o Vítor. Eu disse que na prática isso acontece, não disse que isso deve ser assim. Mas na prática acontece olhar para as consequências. Mas a decisão deve ser tomada tomando em conta o padrão que existe, que é o padrão, que é a Constituição. E eu acredito que, por exemplo, em relação à medida que terá mais impacto que esta dos subsídios, eu penso que com as alterações que introduziu, o Governo superou a inconstitucionalidade que existia. Apesar de não existir uma igualdade total entre a situação dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado, a diferença é muito menor. E eu penso que se justifica, enfim, porque quando estamos a falar de despesa pública, é óbvio que os funcionários públicos contribuem mais para a despesa pública do que os trabalhadores do setor privado e, portanto, é uma diferença muito menor que, a meu ver, se justifica. Mas vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer. Eu só queria acrescentar, eu não sou jurista e por isso não me vou pronunciar, posso ter uma opinião, mas não é fundamentada sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O que eu espero é que a decisão do Tribunal Constitucional seja uma decisão de natureza e que apareça como uma decisão de natureza jurídica e que não política, que isso é que eu penso que é terrível, do meu ponto de vista, para o futuro do país. Porque se não caímos na situação de não, quando repetidamente nós dizemos, mas porque é que não se faz uma análise de quais devem ser efetivamente as funções do Estado, no fundo era isso que estava ainda há um pouco a referir, e se tomam as decisões que possam ser efetivamente difíceis. Porque senão, se essa decisão do Tribunal Constitucional é política, continuaremos a imagem que continua. Névoa sempre em cima das decisões. E é da facilidade. Com certeza. Como diz sabiamente o Rui, vamos todos aguardar. E não é verdade, António? Com a garantia de que hoje, a 8 dias, os nossos comentadores regressam a esta Comissão Executiva para mais um tema. Aproveite este dia.